que bom ter você aqui com a gente. A gente está hoje conversando sobre o Congresso, o 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores e a importância que esse evento tem para o PT, para o Brasil e para a militância. Eu recebo hoje aqui, nos nossos estúdios, Anne Moura, membro da Executiva Nacional do Partido e coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Conjuntura e Tática Eleitoral. Seja bem-vinda, Anne. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês de novo conversando. O PT está realizando esse congresso, né? Um congresso em um ano muito importante para o partido e para o Brasil. E eu queria saber a sua opinião sobre a importância desse debate e da participação da militância. Primeiro, é muito importante ressaltar que o PT tem uma tradição nesse processo de organização, né? De fazer congressos, fazer encontro. Outro dia eu brincava que no 7º encontro eu estava nascendo, que era em 87. Então, eu estou muito honrada de participar desse grupo de subcoordenadores, coordenado pelo companheiro Gilmar. E ele é o 8º congresso num momento decisivo da nossa história. Eu diria para o Brasil, mas para o PT, que confunde a sua história com a história do nosso próprio país. Então, mais um momento, é um momento muito importante e que quem está lá na ponta, na militância, que eu acho que é isso que nos diferencia de outros partidos, pode dialogar, pode contribuir. A gente tem recebido proposta do país inteiro, vamos ouvir as direções. Então, eu acho que esse é o diferencial do PT. Então, o 8º Congresso ele vem com a junção de tudo isso. E é um ano super importante para nós, a reeleição do presidente Lula. Então, tem uma motivação a mais para a militância se organizar. E é assim que o PT se fortalece. Explica para a gente um pouquinho qual é a missão do grupo que você está coordenando. Então, o meu grupo trata da conjuntura e da tática eleitoral. Do ponto de vista da conjuntura, a gente tem debatido muita coisa da atualidade, mas temas centrais que têm sido ditos sempre nas nossas resoluções do PT, no último encontro do PT, sobre a questão da democracia, da soberania. Então, são pautas super atuais. O que a gente está enfrentando hoje com a disputa no próprio Congresso, nessa realidade, essa correlação de forças, como que a gente consegue apresentar para a sociedade tudo aquilo que a gente construiu, mas poder apontar um caminho. Veja, o Congresso ele não é só um documento para este tempo, ele é um documento a médio e longo prazo. Então, a gente olha a conjuntura colocando pautas e temas que eu diria para a próxima década, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande, muita gente já contribuiu. A gente finalizou a nossa minuta e agora nós vamos apresentar para o país para receber essas contribuições. E o outro tema é a tática eleitoral e política, que norteia praticamente um partido político. E o PT tem uma tradição também de se ouvir, de conversar. Nós temos uma federação hoje, a gente tem dialogado muito sobre esse processo. Nós temos a centralidade da reeleição do presidente Lula, mas isso precisa vir também da ampliação da nossa bancada, ampliar o campo democrático que nos levou à vitória em 2022, mas que vem se constituindo desde 2003. Você imagina que a gente precisa hoje fazer um grande enfrentamento com o fascismo, a extrema-direita, com a forma de fazer política. Então, a tática eleitoral, respeitando a regionalidade, respeitando como é construída em cada estado, o Estado é fundamental para que a gente não erre. Sim. Não erre e diga para a próxima quadra histórica do PT em que campo a gente quer disputar. Também tem muito forte no nosso grupo de trabalho, é que a gente já fez muito, então a gente precisa começar a apontar o que mais a gente pode fazer e ter uma disputa de valores reais na sociedade. Então, enfrentar o racismo, enfrentar o feminicídio contra as mulheres, são pautas, né? Disputar uma juventude que foi fundamental nos últimos processos eleitorais. Posicionar o Brasil nessa disputa que tem colocado o Mundial como protagonista e tratar da crise climática. A gente não pode tergiversar sobre esse tema, porque ele é muito importante e todo ele cabe dentro da conjuntura, cabe dentro da tática eleitoral e política e faz os apontamentos necessários para a gente atualizar o PT também para o que a gente tem construído na ponta. A gente tem falado muito que essa é uma eleição com a particularidade de uma inteligência artificial mais forte. Vocês também têm no radar discutir comunicação digital, inteligência artificial, enfrentamento à desinformação?
Isso, eu acabei esquecendo de colocar, mas esse é um ponto central. Na eleição de 2018, foi o primeiro momento que nós enfrentamos isso com mais força, as famosas fake news. E é um dos temas norteadores enfrentar a desinformação. Também está digamos, no guarda-chuva da soberania, ter a soberania digital. Não dá para a gente tratar hoje numa disputa com as novas tecnologias sem a gente repensar a nossa maneira de organizar. Eu que sou de uma outra geração, e eu fico brincando isso, que eu tô junto com o Zé, que fundou o PT e é do Manifesto 113. Então, toda vez que ele fala de um lugar, eu falo de um outro, porque eu já venho com uma época da rede social, essa disputa, a maneira com que a gente fala, gente que se coloca na rede social e é eleito. Então, a gente vive uma outra bolha que precisa ser disputada também. Sim. Então, isso tudo é muita coisa, mas está tudo no nosso texto e vai receber mais contribuições. Você falou muito em gerações, você falou em disputar a juventude. Como é que dentro desse processo, dentro da tática eleitoral, do debate da conjuntura, você imagina disputar a juventude e as periferias nesse momento? Eu diria que é um recorte até maior. Eu incluo juventudes, eu incluo a pauta racial, né, de pretos e pretas, as mulheres que eu estive à frente da Secretaria de Mulheres e nós só ampliamos a nossa presença na política e precisa ampliar mais. Nós somos metade do eleitorado, mas isso não se representa na hora do espaço de poder. Da mesma forma, a juventude. A juventude foi decisiva na escolha ali do primeiro voto para a eleição de 2022 do presidente Lula. Então, não tenho dúvida que a gente precisa falar com essa juventude. E aí vem a história da comunicação. Sim. O nosso partido precisa se atualizar para as novas ferramentas. O que eu conhecia quando eu era da juventude, e eu converso agora com a minha sobrinha, eu já não conheço mais, eu não sei qual é esses lugares que eles conversam, as outras disputas, e tem eu diria assim, uma normalização de um ódio e de uma desinformação que a gente precisa enfrentar. O nosso partido, historicamente, ele sempre foi muito bom e continua sendo na disputa da militância, na ponta, na periferia, na organização social. Mas com a chegada das redes sociais, meio que rolou um cômodo. Eu digo isso pela minha própria mãe. Ela recebe as coisas no WhatsApp e ela acha que aquilo ali é verdade. Então, o nosso trabalho ele vai ser em dobro. Mobilizar a nossa militância, que é o nosso maior legado do partido. A gente está firme até hoje. Vai para o 8º Congresso, porque a gente tem uma militância aguerrida, uma militância que constrói na ponta, que não interessa o que falem da gente, eles seguem ali ao nosso lado. E o outro lado é a gente se atualizar para as pautas que estão colocadas, sobretudo a disputa digital. Sim. E é aí que entra a juventude. A gente precisa colocar a juventude no centro dessa estratégia. Eu não tenho dúvida que se a gente fizer, como a gente está pensando, de ouvir a juventude, nós sairemos desse processo com estratégias de fazer uma disputa maior. Eu acredito muito nesses setores que acaba virando uma disputa mesmo de valores. E o PT não pode ter medo de disputar. Não pode ter medo de ter opinião sobre a crise climática, não pode ter medo de ter opinião sobre a juventude, não pode ter medo de ter opinião sobre as mulheres, sobre a pauta eleger pretos e pretos LGBTs, e aí, para não esquecer, todas as secretarias setoriais, para não ter problema, é super importante. É um diálogo que é na ponta, mas é preciso ter uma estratégia única. E o 8º Congresso, com todos os subgrupos, ele meio que dá uma alinhada no que a gente vai debater. E aí sim a gente sai para a eleição com uma coisa mais certa do que tem que ser feito. Maravilha. Tem uma outra dúvida, e talvez também quem esteja assistindo a gente, como é que dentro do grupo de trabalho vocês estão discutindo alianças, formação de palanque nos estados, eleições proporcionais, além, claro, da reeleição do presidente Lula? Eu tenho falado nas nossas reuniões que, primeiro, a centralidade da nossa tarefa é reeleger o presidente Lula e aumentar a nossa bancada. Não vai dar certo a gente reeleger o presidente e não mudar a correlação de forças no Congresso. Por outro lado, também, é necessário uma organização melhor para que a gente chegue nesse lugar. E é claro que acontece uma coisa que é interessante, que é do nosso partido. Em cada lugar, cada um puxa para o seu lado, né? No Nordeste, onde tem governador, aí a realidade deles é uma tática.
Na Amazônia, que eu sou da Amazônia, lá a gente tem outra realidade. No Sudeste, onde está concentrado a questão dos votos, tem uma outra realidade. Então, a gente precisa ter o cuidado e a escuta para a gente construir uma estratégia única que não destoe do que está sendo construído nos estados, mas que represente isso que a gente quer, ampliar a nossa bancada. E aí tem uma linha que nunca falta, como o presidente Lula nos liderou em 2022. Agora é uma frente democrática, soberana, com justiça, com igualdade. Então, nós temos uma linha central e aí fica mais fácil de dialogar com os estados. A gente escuta, cada um acha que puxa para o seu lado e é melhor do que o outro estado, mas aí é coisas do nosso partido mesmo, a gente faz a escuta para chegar numa única estratégia e eu não tenho dúvida que será vitoriosa. É da democracia, né? Faz parte do processo democrático. Faz parte do processo democrático. E no nosso partido aqui, os outros partidos olham para nós e vê assim, nossa, todo ano vocês estão fazendo reunião, encontro, todo ano vocês fazem alguma coisa, mas é isso que mantém o nosso partido vivo. E é isso que faz com que, ou fez, né, no momento certo da defesa da presidenta Dilma, nós estávamos desse lado certo da história. É essa militância, é essa construção que no momento certo, quando prenderam o presidente Lula, nós estávamos desse lado da história. E a história ela é implacável. Ela provou que nós estávamos certos e nós estamos muito animados para a eleição desse ano. E vamos fazer essa escuta respeitando todo mundo para a gente chegar, cada um com a sua tarefa, em cada ponto desse país, trabalhando para reeleger o presidente Lula. É assim que a gente vai também conseguir, pelo menos, mitigar a polarização? A polarização ela está dada, é um grande desafio, mas acho também que a gente tem muita coisa para apresentar. Eu sempre gosto de falar da minha aldeia. Então, lá em Manaus, as pessoas diziam, Manaus virou bolsonarista, Manaus está muito polarizada, e a última pesquisa, o presidente Lula passou na frente, porque nós começamos a fazer uma campanha de informação. Então, nós não temos dúvida que as nossas políticas sociais são transformadoras, que nós colocamos o povo no orçamento, que as medidas que nós fizemos são transformações estruturais. Não tenho dúvida disso, mas nós precisamos fazer que isso chegue para disputar. Eu não sou da tese que está polarizado, deixa e vamos organizar só o nosso lado. Estamos organizados aqui, vamos ocupar o outro lado. E é assim que eu acho que funciona a política. Maravilha. Para finalizar, Anne, eu queria que você deixasse um recado para a militância, nesse ano importante, e a importância também de participar do Congresso. Você já falou o tanto que esse Congresso ele é crucial para o Brasil e para o PT esse ano, então gostaria que você deixasse um recado aí para o pessoal. É só o que eu tenho falado, né? Mobilizar a nossa turma na ponta. Eu quero convidar a todos os diretórios estaduais, municipais, para se organizar, promover debate dos temas. Nós, os subcoordenadores, nós estamos à disposição, nosso coordenador Gilmar também, nosso presidente Edinho, para a gente entrar de maneira virtual, porque não dá para percorrer o país todo a tempo, até abril, mas vamos nos organizar. O maior legado que a gente tem do nosso partido é a nossa militância. E esse é o momento decisivo da nossa história. Nós estamos chegando num último processo eleitoral do presidente Lula, por exemplo. E a reeleição dele não é uma reeleição de um homem, de uma pessoa ou só do partido. É a defesa da democracia, da soberania, da igualdade, da justiça e de o que a gente pensa para o país e para o futuro. Então, por essa geração e por todas as outras, vamos junto, companheirada, se organizar, porque a mudança está nas nossas mãos. Muito obrigada, Anne, pela sua participação. Pode contar com a gente aqui, da Rede PT. A gente vai estar sempre de portas abertas. Muito obrigada a toda a turma que eu já conheço da Rede PT. Que bom. Contem sempre comigo também. Eu conversei com Anne Moura. Ela é da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e é membro do GT de Conjuntura e Tática Eleitoral do Congresso. Continua aqui com a gente na Rede PT de Comunicação, que você vai poder acompanhar todo esse processo. É só acompanhar nas nossas redes sociais e no nosso site. Até a próxima!